Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Josué do Ministério Casa de Esté e a gente está se propondo, nesse tempo, nessa série aí, de poder trazer para você um conhecimento do Senhor para te ajudar nessa área. Principalmente você que é pastor, que está aconselhando jovens, homens casados, e sim, um rebanho como um todo nessa área, e você que é líder, que está sendo desafiado a como pastorear pessoas com problemas nessa área, porque cada vez mais, na medida que a igreja vai crescendo, chega na igreja pessoas totalmente involucradas, pessoas totalmente envolvidas com pornografia e masturbação. É impressionante como isso tem sido, uma epidemia no meio da igreja. Não é difícil a gente ouvir e ver líderes que caíram por causa da pornografia, por causa da masturbação, famílias que foram desfeitas, ministérios que foram desfeitos por conta disso. Então eu quero te motivar a você se inscrever no nosso canal. Eu quero te motivar você a acionar o sininho, porque a gente vai estar subindo vídeo a respeito disso. E eu quero te desafiar a estar com a gente, nesse tempo. Se inscreve aí, dá essa força para que a gente possa estar junto, difundindo, mostrando para mais pessoas, levando para mais pessoas esse conhecimento daquilo que Deus tem nos dado. Eu mesmo sou, consequência da pornografia. Eu passei aí mais de 18 anos, 20 e poucos anos preso na imoralidade sexual. Fui no profundo da pornografia, as consequências foram desastrosas. Então eu sei exatamente aquilo que você sente, e a gente tem visto, na realidade, que muitas pessoas têm buscado vídeo, pregações, têm buscado métodos, de receita de bolo para resolver um problema que é complexo. Não é um problema assim, eu vou deixar de fazer isso por tanto tempo, pronto, eu vou ser curado. Não funciona assim. E todas as vezes que alguém vem e te passa uma receita de bolo, faz 40 dias isso, 20 dias isso aqui, 30 dias isso aqui. Olha, Cris, isso não dá certo. Porque geralmente a gente vê as pessoas, tentando resolver o problema do comportamento pornográfico, então elas não têm uma compreensão do todo, e isso é frustrante, porque as pessoas cada vez mais têm buscado exercer esses métodos nas suas vidas, mas só têm obtido o quê? Frustração em cima de frustração. Então aqui nessa série eu quero te motivar a estar com a gente, porque nós queremos te revelar aqui todo o processo. Eu me propus a colocar isso aqui, fazer esses vídeos, estar entregando esse material para vocês, mas eu quero que você se comprometa também. E se você conhece pessoas que estão passando pelos mesmos problemas, eu quero te motivar a você compartilhar esse vídeo com elas, para que a gente possa estar junto aqui. Então, quando a gente fala de pornografia e de masturbação, a primeira coisa que a gente precisa entender é que esse é um problema desse século, Quanto mais acesso as pessoas têm hoje a redes sociais, à internet, é impressionante como as pessoas se viciam muito cedo. Eu recordo quando eu era criança, adolescente, para a gente ter acesso a material erótico pornográfico, era todo um sistema de burlar e pedir para alguém para comprar uma revista pornográfica. Vídeo, meu Deus, só para quem tinha videocassete. No cinema a gente era proibido, inclusive quando a gente chegava nas revistas, nas bancas de revista, ficava próximo ali daquele material, o próprio jornaleiro repelia a gente, porque não permitia que a gente acessasse isso. Existia uma certa proteção social a respeito disso, Hoje não se tem, Com a democratização da internet, a pornografia está a um passo de toda pessoa, Está ali na mão da pessoa, está no celular, é muito fácil. O anonimato tem fomentado cada vez mais isso, o acesso a isso. Então é difícil. Por isso que a gente precisa entender como é que esse processo ele se dá. Então, se você se encontra preso hoje nessa área, se você se encontra hoje aí viciado em pornografia e masturbação e você não consegue se libertar, então eu quero te desafiar a estar com a gente, porque você precisa entender o todo desse processo. Não é apenas eu deixar de me masturbar.
não é apenas eu deixar de ver pornografia, né? Essa santificação por amputação, quando ela é exercida sem o conhecimento devido, ela é religiosidade. Porque acaba sendo, de certa forma, eu não culpo os pastores, os líderes que acabam receitando essa medida. Faça 40 dias isso, 50 dias isso aqui, fique 30 dias sem isso aqui, abandone o celular por um mês. Eu não vou criticar aqui esses pastores, porque é a luz que eles têm. Então a nossa ideia não é entrar em conflito com ninguém, mas eu preciso te falar que métodos, santificação por amputação, sem entender a raiz do problema, ou seja, sem compreender como a imoralidade sexual te contaminou, porque ela não contamina apenas a nossa vontade, ela não contamina apenas o nosso corpo, ela contamina o nosso espírito, a nossa mente. Então a gente precisa entender como essa contaminação está em nós e como ela está profunda dentro de nós, né? Existe uma natureza que se inclina para a pornografia, uma natureza que deseja ser adorada pela pornografia. Então tem a parte espiritual, é verdade, mas eu não posso apenas colocar sobre a parte espiritual do 100% da cura, não funciona assim. E aquilo que eu falei no começo, muita gente busca uma receita de bolo, a pessoa quer algo pronto. E o que funcionou comigo não necessariamente vai funcionar com você, porque nós somos pessoas diferentes, distintas. Agora, os princípios do reino de Deus, independente se é eu, se é você, quanto tempo você ficou, eu fiquei, princípio é princípio, gente. Princípio do reino de Deus funcionam. Então a gente precisa se aproximar dos princípios do reino de Deus e buscar cura a partir dos princípios do reino de Deus. Não adianta a gente também teologicamente tentar, né, obter cura a partir de uma racionalidade teológica. E não funciona, nós não somos... Quem nos resumiu a um ser pensante foi René Descartes, foi o racionalismo, que René Descartes trouxe essa sentença sobre o ser humano: penso, logo existo, eu só existo porque eu penso. Então o racionalismo teológico vem nisso, você precisa pensar e crer que você está em Cristo Jesus agora, sentado ao lado do Pai. Ok, isso é uma verdade. Mas como essa verdade ela vai se tornar em uma verdade palpável dentro de mim? Então a gente precisa entender, a gente precisa parar de querer ter respostas imediatas. O nosso problema é que a gente busca respostas imediatas. Muita gente está presa na pornografia, muita gente ainda está presa na masturbação por conta disso. Ela quer ser curada, ela quer ser liberta, mas ela quer um processo rápido, instantâneo. Né? E aí é o problema, porque ou a gente espiritualiza muito a coisa e quer dar uma resposta espiritual, ou a gente moraliza muito a situação e quer dar uma resposta moral. É um conjunto. Nós somos um ser que foi constituído por Deus por partes, então a gente precisa entender que cada parte nossa vai sofrer uma contaminação dessa. E é importante a gente discernir isso e como isso funciona. Então, não adianta a gente buscar isso. E outra coisa, quando a gente tenta uma resposta espiritual em detrimento de uma realidade moral e emocional, a gente está buscando essa resposta, mas o princípio que a gente utiliza para buscar essa resposta espiritual, ela é carnal. É eu que quero ser curado, eu que quero ser liberto. Então eu começo a jejuar, eu começo a ler a Bíblia, eu começo a criar um método para eu ser curado. Então eu começo a usar Deus para a minha própria cura. Não funciona assim. Você só vai, inclusive, estar alimentando ainda mais a sua carnalidade. Quando eu tento da minha forma, na força do meu braço, me curar, me autocurar, eu acabo, na realidade, com esse método espiritual, fora do contexto, alimentando a minha carnalidade. E o que acontece no final de 40 dias de propósito, jejum e oração? O que acontece no final de tudo? A queda. A pessoa volta a cair. Então, não funciona assim. Então, a gente precisa entender como isso funciona. Então, nesse vídeo, nessa série, nós vamos entender e compreender todo esse processo. É como eu estou te falando, ele não é fácil. Ele vai exigir a santificação por amputação? Vai. Vai chegar a hora que você vai precisar radicalizar? Vai. Vai chegar a hora que você vai precisar se dedicar à oração em jejum? Vai. Mas vai chegar a hora que você vai precisar dizer não. E isso é um conjunto de coisas, né? Você precisa entender isso. Então a gente
está aqui para te ajudar e dizer que sim, é possível você ser curado da pornografia e da masturbação, porque eu tenho obtido cura no Senhor, mas a gente precisa andar em cura, andar em libertação, né? A gente precisa andar liberto. Isso exige passos assim muito importantes. Quero te motivar, então te encorajar, querido. Eu sei que você tem enfrentado isso aí. Sei que cada vez que você cai numa depressão, você cai numa autocondenação, corta a sua alma, né? A tristeza de estar fazendo isso contra a sua família, contra a sua esposa, contra o seu casamento, mais uma vez falhando. Você tem esposa, você é casado, mas aí você vai e se masturba. Isso traz sobre você um peso de condenação tão grande. E eu sei como você se sente. Eu sei que é difícil, mas a gente vai precisar romper essas cadeias e rompê-las da forma certa, pelos princípios certos. Amém? Então eu sou o pastor Josué, estou aqui nessa série e eu quero te motivar a você vencer o vício da pornografia em nome do Senhor Jesus, né? Se Cristo vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Olha o que o texto diz: se Cristo vos libertar. Então não é uma libertação minha, não é obra da minha mão. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém, querido? Deus te abençoe. Não esquece de te inscrever no nosso canal e principalmente acionar o sininho aí, porque isso vai ser muito importante. A gente vai estar subindo os vídeos para estar explicando todas essas etapas. Encaminhe para outras pessoas, para que a gente possa estar junto aqui em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.